Lucas 24, 36 a 53. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Um momentinho aí para logo encaminhar o contexto. Os discípulos vinham conversando a respeito de Jesus, o que tinha acontecido com ele. Um homem tão bom, que só fez o bem, milagres extraordinários, pregava a paz, e aí mataram o homem, crucificaram o homem. Como pode uma coisa dessa? E isso eles falavam como se a cruz fosse o fim de tudo. Foi naquele contexto de tristeza que Cristo apareceu. Por isso o texto começa dizendo: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Lucas foi criterioso. O texto que lemos do evangelista Lucas mostra-nos, versículos de 1 a 3, que ele fez capítulo 1, aliás, de 1 a 3, mostra que Lucas fez uma acurada investigação com pessoas que foram testemunhas oculares da vida de Jesus. Bíblia aberta.
Lucas 24, 36 a 53. Nós vamos falar nesta manhã sobre desafio e comprometimento pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essas duas palavras são a propósito: desafio e comprometimento pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que essas duas palavras devem fazer parte da nossa fé em todos os momentos. Assim como naquele tempo, um pouco mais de 2000 anos atrás, até hoje, e até que Cristo volte, desafio e comprometimento estarão sempre presentes na vida dos cristãos. E eu tenho aqui algumas lições que vou tentar compartilhar com os irmãos. A primeira delas, o primeiro desafio, o primeiro comprometimento pelo conhecimento do Senhor Jesus é exatamente este: a fé cristã é fortalecida com a realidade da ressurreição. Porque o texto diz exatamente que eles vinham falando sobre o que havia acontecido a Jesus, que fez o bem, que ensinou, mas que fora crucificado, sepultado. E agora? E agora? O que será de nós? Foi nesse momento que Jesus apareceu para mostrar a eles o cumprimento do que ele, Jesus, havia prometido. Na verdade, o Senhor ressurreto não era um fantasma ou uma alucinação. A prova ali é que ele ressuscitou de fato. Para nós cristãos, é preciso haver mais vibração com isto, porque o cristianismo não está fundamentado em sonhos de mentes desordenadas ou em visões de gente em estado febril. Não! O que a Bíblia nos ensina é que o cristianismo está fundamentado naquele, com letra maiúscula, Jesus Cristo, que de forma histórica comprovada venceu a morte e tornou a viver de forma plena. É este Jesus em quem nós cremos. Então, para o cristão, repito, é desafio e comprometimento esse conhecimento de Jesus Cristo. Porque ele morreu, ressuscitou, ele tornou a viver de forma plena. Cristão, repito. Agora, meus irmãos, isso não é um fato histórico para nos enaltecer a mente, simplesmente para nos alegrar o coração. Há uma realidade muito mais profunda nisso. A Bíblia nos fala no texto de Romanos 4, 25. Quando o apóstolo Paulo fala que a ressurreição garante perdão e justificação, tudo começa por aí. Não é um fato qualquer que diz que Jesus ressuscitou sem qualquer objetividade. Não é isso. O evangelho é completo. Veja o que o texto diz. Romanos 4, 25, ele diz: o qual quem Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vejam o que está escrito aí: perdão e justificação. Repito, perdão e justificação.
Jesus ressuscitou. É desafio e comprometimento de nossa parte, exatamente por causa disso, porque nós somos beneficiados por aquele acontecimento, uma vez que aquele acontecimento trouxe para nós perdão e justificação. O que quer dizer isso? Que se Cristo não tivesse vindo e derramado seu sangue na cruz, se Jesus não tivesse oferecido a si mesmo como vítima de propiciação pelos nossos pecados, nós não estaríamos aqui. Mas o texto vai mais além. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 17, falando exatamente sobre a ressurreição, diz assim, 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha que coisa interessante para nós não apenas vibrarmos, mas também difundirmos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Meus amados irmãos, a ressurreição de Cristo é indispensável à nossa fé, dentro do nosso desafio e comprometimento, por causa da sua eficácia na nossa vida, na vida de todos os que creem no nome do Senhor. Mas há uma outra lição aqui. A fé cristã é desafiada com a necessidade da cruz. O que eu estou dizendo aqui é que não haveria salvação sem a cruz. O pecado foi tão grande, a desobediência foi tamanha, que lá no Éden, capítulo 3 de Gênesis, versículo 17, Deus diz: maldita é a terra por tua causa. Decretada a maldição ali. Mas a maldição foi decretada depois do versículo 15, Gênesis 3,15, quando Deus decretou que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, no caso se referindo a Jesus, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A maldição veio depois de Deus ter pronunciado esse proto-evangelho de Gênesis 3,15. Então era preciso a cruz. A nossa lição aqui diz: a fé cristã é desafiada com a necessidade da cruz. Mas por que a cruz? A cruz não foi uma saída emergencial que foi utilizada porque não tinha outro jeito. Não foi isso. Como lemos há pouco, lá no Éden, Gênesis 3,15, fazia parte do plano de Deus, pois era lugar de morte e tinha que acontecer no tempo como prova do amor de Deus. Este te ferirá a cabeça, disse o Senhor, e tu lhe ferirás o calcanhar. Estas palavras pronunciadas por Deus, decretadas por Deus, faz parte do seu plano de salvação do homem perdido. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 21, Paulo interpreta muito bem essa questão, quando ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez
pecado por nós. Ele quem? Deus. Quem é esse o aí? Jesus. Ele fez Jesus pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus amados irmãos, a fé cristã é desafiada com a necessidade da cruz. É importante que os crentes tomem isso como desafio e comprometimento, não somente para eles mesmos, não só para nós mesmos, mas também para a nossa pregação, para o nosso testemunho, para a expressão da nossa fé. Meus irmãos, é desafio e comprometimento mesmo para nós cristãos. A certeza da ressurreição. Por quê? Por causa disso. A fé cristã é desafiada com a necessidade da cruz. Há uma outra lição aqui. E ela está no texto que lemos nos versículos 44 a 48. E a lição diz assim: a fé cristã é desafiada e comprometida com a urgência da missão. Não basta pregar. É urgente pregar. Isso deve chamar a nossa atenção. Veja o que diz o texto, 44 a 48. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando Cristo diz aí, lei de Moisés, profetas e salmos, ele está falando do Antigo Testamento. A Bíblia deles. Então, esse termo aí, então, não é por acaso. Depois que o conhecimento da palavra vem, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Versículo 48. Agora chegou. Eu vibro com este texto. Ele diz: vós sois testemunhas destas coisas. Mas, irmãos, ninguém tem autoridade mais para pregar esse evangelho. Ninguém tem mais autoridade e é impulsionado à urgência de pregar esse evangelho do que aqueles que foram transformados por ele. A igreja não foi deixada para viver eternamente no cenáculo. Não, não, não. Ela foi enviada ao mundo. Aquele cenáculo, segundo dizem hoje, que eu tive o privilégio de estar lá, é um lugar bonito, aconchegante, e ali aconteceram coisas maravilhosas. Mas Cristo disse: olha, vocês são minhas testemunhas, saiam daí. Aí foi para vocês receberem poder. Agora, o poder de Deus é objetivo. Então, depois da experiência do cenáculo, abriram-se os seus olhos para ver a sua missão em todo o mundo. A tristeza por causa da morte havia se tornado em alegria e vibração pela própria vida.
E a igreja tem esse desafio e esse comprometimento. Então, meus amados irmãos, conforme o versículo 47 do texto que nós lemos, o próprio Cristo disse: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Desafio e comprometimento para nós cristãos, o conhecimento do Senhor Jesus. Mas tem uma outra lição aqui, conclusiva. A fé cristã é desafiada e comprometida a buscar o poder de Deus. E isso está no versículo 49 do texto que nós lemos. Vejam só o que diz o texto. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Cristianismo e ativismo são coisas que não se coadunam. Há momentos que a gente precisa parar e buscar o poder de Deus. Eu estou falando a plenitude do Espírito Santo. Uma experiência maravilhosa que os crentes têm quando buscam o Senhor em oração. Porque a igreja foi ensinada assim. Porque, meus amados irmãos, a ação sem o devido preparo é fracasso certo. Jesus sabia disso? E eu creio, certamente, que os discípulos se lembravam do que Pedro fez. Mas, a partir de agora, Pedro é outro homem, como a gente poderia dizer. Deve haver tempo de esperar em Deus, buscar a Deus. É um tempo para trabalhar para Deus. O Senhor não quer que nós façamos o seu trabalho de qualquer jeito. Versículo 49 do texto que nós lemos diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. E olha o que ele diz: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Historicamente, isso aconteceu no dia de Pentecostes. O poder para cumprir a missão de pregar a todas as nações depende da presença invisível do Espírito Santo. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Final de um período da presença limitada da pessoa física de Jesus. Agora eles estavam ligados a alguém que é independente do espaço e do tempo. O começo de um novo tempo, diferente da crucificação, quando a tristeza da separação, quer dizer, a tristeza da morte, da crucificação, certo? Se tornou na alegria da presença constante na vida. Inundou seus corações de tal maneira que o texto diz, diariamente estavam no templo adorando a Deus. Não é por acaso que Lucas, o Evangelho de Lucas, começa e termina na casa de Deus. Este texto de termina, nós temos aqui. Na casa de Deus. O Evangelho de Lucas começa
na casa de Deus e termina na casa de Deus. Por que isso? Porque esta é a consciência do crente, do servo de Deus, para que ele seja desafiado e comprometido todos os dias.